Começa agora Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mais EVCast, a edição número 5 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Futebol brasileiro que está voltando mesmo no meio da pandemia do novo coronavírus. Novo coronavírus será um dos assuntos em debate hoje aqui no Mais EVCast e também, é claro, a análise dos jogos. Tem jogo no final de semana, tem jogo do Campeonato Carioca. Eric Feitosa vai analisar as 3 partidas dos grandes clubes cariocas que entram em ação no final de semana. Eu sou o Rodrigo Gasparini e, como eu disse, comigo para mais uma edição deste Mais EVCast, Eric Feitosa, devidamente quarentenado, na quarentena, na belíssima Aracaju. Tudo bem, Eric? Tudo bem, Rodrigo. Um abraço para você, espero que você esteja bem. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E vamos lá, vamos analisar futebol mais rápido do que eu imaginava. Tem Campeonato Carioca, tem jogo, já teve jogo semana passada, então o ritmo de quem trabalha com ligas brasileiras está voltando aos poucos e tem muita gente enferrujada aí, inclusive eu, estamos colocando óleo nas engrenagens para poder conseguir trabalhar no ritmo correto, tá? No ritmo bom, para a gente conseguir avaliar os jogos e achar valor e tocar a vida. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre o Campeonato Carioca, a gente vai falar muito sobre esta questão envolvendo a Covid-19 nos clubes de futebol de todo o Brasil, mas antes disso o Eric falou agora há pouco, né, sobre desenferrujar, sobre de novo colocar o óleo aí na engrenagem do apostador para colocar a coisa no trilho de novo com a volta dos jogos no Brasil. E eu tenho uma dica especial para você. Acabou de sair do forno, e-book do Eric Feitosa, A Arte das Apostas Esportivas em 20 lições. O Eric vai falar sobre este e-book, mas antes dele falar eu vou te contar um segredo, hein? Eu sei o quanto ele trabalhou neste e-book, neste livro, o quanto o Eric se dedicou para trazer para você o melhor conteúdo possível. Eric Feitosa, A Arte das Apostas Esportivas em 20 lições. Saiu o produto, hein, Eric? Saiu, mais de um ano de trabalho para poder lançar esse livro. Ele já estava pronto há um tempinho e eu estava só fazendo os ajustes finos dele, sabe, Rodrigo e ouvintes. E chegou o momento de lançar, estava na hora, eu consegui produzir muito conteúdo durante essa paralisação do futebol mundial. E eu precisava coroar isso com algum produto e lancei o livro. É um livro que trata diversos temas das apostas esportivas, temas mais básicos, temas mais intermediários, temas mais avançados. E eu trago lições que eu aprendi, né, nessa minha caminhada, atalhos, né? As pessoas não precisam cometer os mesmos erros que eu e outros apostadores cometeram no seu início. Então, é um conteúdo que com certeza pode ajudar, né, quem está nesse processo de evolução nas apostas e conseguir acessar, né, um trabalho que está condensado a minha história nele, né, Rodrigo? Tá lá, os capítulos é a minha história, é a minha vida nas apostas que está lá acumulado naquelas palavras, naquelas páginas. Então é uma satisfação imensa, é um prazer imenso poder estar lançando um livro, tá lançando um conteúdo que ajude as pessoas a entender como funciona a lógica das apostas, entender como funciona o mercado, entender um pouco também como funciona o futebol a partir de um olhar das apostas esportivas e com isso crescer, evoluir e entrar no mercado para disputar o seu pedaço aí, enfim.
a tão sonhada lucratividade a longo prazo. E é isso. Essa é a minha contribuição, uma das minhas contribuições para o processo de estudo e evolução da comunidade apostadora. E você toca num ponto muito importante, Eric. A arte das apostas esportivas em 20 lições. Não é nada impossível que qualquer apostador, qualquer pessoa que entenda minimamente de apostas, consiga fazer um bom texto, ou até mesmo um e-book, com 20 lições sobre as apostas esportivas. Tem muito conteúdo dos mais variados níveis à disposição de todo mundo. Agora, quem adquirir o livro, o e-book do Eric Feitosa, A Arte das Apostas Esportivas em 20 lições, vai adquirir muito mais do que as 20 lições e o conteúdo que está lá. É o conteúdo feito por quem vive disso, por quem coloca a comida na mesa ali diariamente com as apostas esportivas, né, Eric? Então, é por isso que eu digo, você tocou num ponto muito importante, que você traz para o livro, você carrega nas páginas virtuais desse e-book a sua experiência como apostador, tudo que isso traz de bom e de ruim, né? As pedras que você já teve que carregar, os tropeços que você já teve que dar e, claro, também as glórias que você já teve como apostador. É muito mais do que um mero texto que a gente encontra em qualquer lugar da internet. E podem ser textos bons ou não, evidentemente, mas é uma história de vida, uma experiência que você traz para quem adquirir este livro. E nesse ponto tem uma coisa interessante, Rodrigo, e ouvintes, que é a própria organização das lições, né? Eu acabei organizando as lições de uma forma que eu fui encarando os desafios, tá? Então, tem uma ordem cronológica nessas lições também, de certa forma. Até nisso reflete um pouco do que é o livro e da minha história como profissional nas apostas, né? Então, pra gente fechar esse assunto, Eric, rapidinho, pequeno spoiler, são 20 lições? Vamos pegar 10%? 2 lições que estão no livro da Arte das Apostas Esportivas em 20 lições. Quais são 2 delas que você pode destacar para o nosso ouvinte? Tem uma que todo mundo pergunta, né? Como analisar um jogo de futebol. É um dos maiores capítulos do livro, uma das maiores lições. Então eu trato vários pontos que são importantes para um apostador se atentar quando vai analisar um jogo. E um outro capítulo, que é um dos primeiros, e que eu tenho muito carinho por ele, é Apostas Múltiplas, a forma mais fácil de perder dinheiro. É um capítulo que aborda o tema que é a porta de entrada para a grande maioria dos apostadores brasileiros. Então eu fiz questão de colocar esse capítulo lá no início, justamente para gerar uma reflexão junto com esses apostadores que entram no cenário das apostas esportivas a partir das múltiplas. E nesse capítulo eu apresento matematicamente por que as casas de apostas adoram as múltiplas, apresento matematicamente por que os apostadores perdem muito mais do que ganham nas múltiplas e apresento também um viés mais psicológico das múltiplas, né? Porque as pessoas perdem e mesmo assim sentem vontade de continuar apostando em múltipla. É aquela famosa frase que a gente sempre escuta, Rodrigo, fiquei só por 1, na próxima vai. Fiquei só por 2, na próxima vai. Né? Então aquela adrenalina vai alimentando o impulso de ficar fazendo múltipla. Então esse capítulo eu considero também um capítulo bem legal para quem comprar esse e-book. A Arte das Apostas Esportivas em 20 lições. Aprenda os atalhos que Eric Feitosa preparou para você ter um aprendizado rápido e capaz de tornar lucrativa a sua jornada nas apostas esportivas. O link para você adquirir o e-book do Eric Feitosa está aqui na descrição deste episódio do Mais EVCast. Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Mais EVCast, episódio número 5. Daqui a pouco tem Eric Feitosa analisando o Campeonato Carioca. Tem bola rolando neste final de semana. Mas é claro que não dá pra gente falar de futebol brasileiro sem falar da questão da pandemia do novo coronavírus. No momento em que nós gravamos este episódio, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, os 20 clubes, registravam
95 casos de jogadores com coronavírus. Só de jogadores, hein? Não estamos falando ainda de pessoal de comissão técnica, staff, funcionários e tudo mais. O jornal O Estado de São Paulo fez um levantamento muito bacana, e eu vou tomar a liberdade de ler aqui um trechinho da reportagem, Eric, para que você possa analisar esta situação. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro registraram, como eu disse até agora, 95 casos do novo coronavírus em jogadores. O Estadão levantou o número com base nas informações oficiais das próprias equipes divulgadas recentemente, após as baterias de exames com os atletas, com destaque para a retomada das equipes paulistas. A contabilização leva em conta os casos ativos e também os que já são considerados recuperados pelos médicos dos times. O Corinthians é o campeão de registros no elenco, com 21 jogadores contaminados. Tem um pequeno ranking aqui, Eric Feitosa. Corinthians com 21 casos, Vasco da Gama 19 casos, Ceará 11, Flamengo 9, Bahia 7, Botafogo 5, Palmeiras, Santos e São Paulo 4 casos cada um, Goiás 3, Fortaleza e Sport Recife 2 casos, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bragantino e Grêmio 1 caso, Internacional de Porto Alegre e Fluminense, os únicos times que não registraram nenhum caso de jogador contaminado, e, infelizmente, Coritiba e Atlético Paranaense só negaram as informações, não revelaram se temos jogadores contaminados nessas equipes ou não. Total, pelo menos no momento desta gravação, Eric, 95 infectados nos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma situação que chama muito a atenção, e em especial a do Corinthians com 21 casos, né, Eric? É uma situação que chama atenção e mostra o quanto existe de subnotificação da doença aqui no Brasil, né? Porque é muito desproporcional a quantidade de jogadores contaminados, pensando se transportar isso para a sociedade, né? Então, realmente, aí a gente consegue imaginar o quanto essa doença está espalhada aí na população brasileira, e a gente não consegue ter uma noção real disso, infelizmente. No futebol, os clubes ainda detêm uma estrutura boa, né, Rodrigo? E conseguem, né, aplicar vários testes, cuidar mais de perto desses jogadores e funcionários. E a situação acaba sendo um pouco melhor do que o restante da sociedade, mas realmente é um dado bem chocante. E chama a atenção também, Eric, e daqui a pouco a gente vai entrar especificamente no Campeonato Carioca, mas chama a atenção demais como os clubes e algumas federações ainda insistem na volta do futebol. A profissão de jogador de futebol, ela pressupõe um contato muito próximo com outras pessoas. É impossível você jogar futebol sem ter esse contato. E ainda assim, de maneira irresponsável, muita gente quer a volta do esporte no Brasil. A cada novo programa nosso, o cenário brasileiro é o pior possível. Nesse momento, a gente tem passado dos 1.000 mortos por Covid diários, né? Então, é um cenário geral muito preocupante mesmo. Até as cidades que estavam bem e que começaram a fazer um retorno mais cedo, uma abertura mais cedo, estão começando a ter uma explosão de casos e está fechando novamente. Então a situação é muito preocupante ainda nacionalmente, a questão sanitária. E os clubes estão estrangulados financeiramente. Eles, a partir de agora, vão fazer toda a pressão do mundo para que o futebol volte. Agora, mesmo diante dessa pressão, existem níveis diferentes de sensibilidade com a situação da pandemia no Brasil. Uma coisa é você voltar a um campeonato estadual a toque de caixa, outra coisa é você voltar ao campeonato daqui a um mês e meio, tá? Coordenar um planejamento disso, enfim. São mesmo que a gente consiga classificar dentro de um mesmo bloco, né, os clubes que querem voltar com o futebol,
essa classificação não pode ser, grosso modo, igual para todo mundo. Tem posturas diferentes. Os ritmos que os clubes estão desejando à volta determina essa diferença de postura em relação ao que está acontecendo no Brasil. Tá? Voltar a toque de caixa é um negócio muito estranho, muito... A gente fala aqui no Nordeste, aqui em Aracaju, a gente fala bem assim, é muito tosco isso daí que está acontecendo. Você precisa achar um meio termo que contemple as questões sanitárias, tá? Tanto da família dos jogadores, quanto dos funcionários do clube, e que esteja em conexão com a questão geral da sociedade, porque o futebol, ele não é uma bolha. Tá? Tem muita gente que criticou o Flamengo. O Flamengo tá pensando que vai jogar sozinho o resto da vida. Não. Então é isso, futebol não é uma bolha, tem a sociedade, tem os outros clubes, né? Então é preciso analisar esse contexto inteiro, e me parece que a gente tem estados que estão mais avançados nisso, né? Tem estados que estão lidando melhor com essa situação, tá? De voltar ao futebol com mais responsabilidade do que outros. A aposta esportiva com conteúdo profissional. Acesse erictipster.com.br. Com polêmica ou sem polêmica, com coronavírus ou sem coronavírus, sem coronavírus infelizmente ainda não dá, e pelo jeito vai demorar um pouco para que a gente possa ter a vida sem coronavírus, mas com coronavírus, com proteção ou sem proteção, o fato é que o Campeonato Carioca será retomado neste final de semana. Ele já teve uma retomada, parou e agora será novamente retomado. E o Mais EVCast nasceu com a proposta de trazer para você a análise dos jogos do final de semana, de alguns dos principais jogos do futebol brasileiro. Afinal de contas, nós temos no Mais EVCast a presença do Eric Feitosa, que é um grande especialista em apostas no futebol brasileiro. Então, Eric, neste nosso episódio número 5, nós vamos finalmente inaugurar o grande mote do nascimento do Mais EVCast, que são as análises dos jogos que vão rolar no futebol brasileiro. Infelizmente, não será do jeito que nós gostaríamos, né? Com uma situação normal. Pelo contrário, será numa situação bastante atípica no futebol, mas a bola vai rolar, os mercados vão se abrir, as apostas serão feitas e o Mais EVCast está aqui para prestar serviço também ao apostador que quer participar deste momento do futebol brasileiro. A bola rola no final de semana, domingo, os 3 grandes clubes cariocas entram em campo, com exceção do Flamengo, que já jogou nesta rodada, e a gente vai então analisar jogo a jogo. Começando, Eric, por esses 2 times aqui, ó. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Domingo, 11 horas da manhã, estádio Newton Santos, o Engenhão. Se nada mudar desta gravação até o momento do jogo, tem toda uma questão sanitária ainda que está sendo discutida, mas domingo, 11 da manhã, a bola rola para Botafogo e Cabo Friense, Eric. Aproveitando que a gente está começando com Botafogo, eu faço minhas as palavras da nota pública que o Botafogo lançou recentemente. Nós trabalharemos de forma constrangida. É assim que eu me sinto quando eu voltei a trabalhar na semana passada, e assim que eu me sinto tendo que trabalhar nesse Campeonato Carioca da forma que ele está voltando. O trabalho de forma constrangida, e eu acho que quem acompanha o nosso podcast, né, Rodrigo, sabe o quanto a gente debateu esse tema, e o fato do futebol voltar e a gente trabalhar, né, nessas condições não anula de forma alguma o que nós pensamos, né, sobre o que significa esse retorno para a sociedade brasileira. Até desportivamente é uma aberração essa volta a toque de caixa e colocando em risco atletas profissionais, né? A gente está falando de futebol profissional, não é de várzea, não é de qualquer coisa. Mas enfim, vamos para o jogo.
É um jogo importante para o Botafogo. O Botafogo ainda sonha em se classificar. E enfrenta, na minha opinião, o pior time do campeonato. Muito frágil a Cabofriense. Passando por muitos problemas financeiros. Dispensou alguns jogadores. Eu dei uma olhada, principalmente dois jogadores costumavam jogar no time titular. Então, é duro para time pequeno ficar tanto tempo sem jogar. Então, acredito que volte com muitas dificuldades. O Botafogo também teve dificuldades na volta, mas a estrutura é outra, tanto do elenco quanto da parte física nesse processo de 3 meses sem jogar. Vejo um jogo com um favoritismo imenso para o Botafogo, muito grande mesmo. Tem tudo para atropelar a Cabofriense. E avalio ali uma linha de menos 1,5, uma linha que possa abrir aí, menos 1,5, menos 1,25. Vejo muito favoritismo mesmo com o Botafogo demorando um pouquinho para voltar, tá? Mas voltou basicamente ali no mesmo tempo ali da Cabofriense. Mas o time é muito melhor, jogadores muito melhores, tem condições de se organizar muito melhor dentro de campo a partir do que apresentou no passado e ainda sonhar com essa classificação na Taça Rio. Então acredito no amplíssimo favoritismo do Botafogo e se o mercado vacilar, abrir uma linha mais confortável para o Botafogo, acredito que tenha valor. Apostar ao lado da Cabofriense em qualquer cenário aqui é muito complicado, a não ser que as linhas estejam muito desproporcionais para o lado da Cabofriense. Eu acho que vai ser um jogo duro para a Cabofriense e então só se a linha estiver muito esticada mesmo no handicap positivo. Essa é a minha análise, já está tudo prontinho aqui, só estou esperando a gente ter confirmações mais do mercado, de escalações, mas acredito que não fuja muito dessa análise que eu acabei de fazer. O futebol proporciona lazer para muita gente, mas o futebol, antes de qualquer coisa, é uma grande indústria também. O Eric falava sobre a gente trabalhar constrangido, os jogadores trabalharem de uma maneira complicada, delicada neste momento. E vale para todo mundo, né, Eric? Vale para os jogadores, vale para o pessoal de comissão técnica, vale para o Gandula, que vai estar lá, vale para a equipe de arbitragem, vale para os jornalistas que terão que fazer essas transmissões, que terão muitos deles que estar nos estádios. Vale também, por que não, para os apostadores. Todo mundo que de alguma maneira vive do futebol, seja full time ou seja como um dinheiro extra, acaba tendo que, ainda que de maneira constrangida, trabalhar, porque a indústria está aí e é necessário fazer o que tem que ser feito, né, Eric? Com certeza. Essa é a reflexão que eu levo para esse momento. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Botafogo e Cabofriense, analisado pelo Eric Feitosa, tem mais time grande em campo no Campeonato Carioca neste final de semana. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Vamos cantar numa só voz, Macaé Esporte campeão, com muita raça, perseverança. Macaé Esporte é garra e emoção. Domingo, 16 horas, estádio de São Januário. Jogo pelo Grupo B. O jogo do Botafogo foi Grupo A, este Grupo B, Vasco da Gama e Macaé. Eric Feitosa. O Macaé segue na mesma toada da Cabofriense. Para mim, ambos compõem ali o bloco dos piores times do campeonato. E o Macaé também sofreu muito com essa paralisação, sem estrutura, sem time, inscreveu os jogadores às pressas nessa volta. A gente não sabia muito bem qual era o Macaé que ia entrar em campo no domingo passado, antes do jogo ser adiado.
Então também imagino um nível de facilidade para o Vasco aqui muito maior. O Vasco que já vem treinando há mais tempo que o Macaé. O Vasco que perdeu o Marrone, o Atlético Mineiro, né? Perde um pouco da qualidade técnica ali, da sua linha de frente. Mas é um Vasco que está renovado, com o Ramon no comando. Os jogadores precisam mostrar serviço. Tem mínimas chances de classificação, mas acredito que o time jogará para vencer. Ao mesmo tempo desse jogo, estará acontecendo em Conselheiro Galvão, Madureira e Resende. É um jogo que pode decretar a eliminação do Vasco da Taça Rio. Mas, independente disso, também vejo um favoritismo muito grande mesmo para o Vasco. E mesma lógica para o jogo do Botafogo. Se as casas vacilarem, pode surgir boas oportunidades aí no handicap negativo, até um pouquinho mais esticado para o Vasco. Ambos os jogos, tá? Tanto o Vasco quanto o Botafogo, voltando um pouquinho na análise anterior, pode acontecer boas oportunidades em live, né? O time ali dá um tempinho para começar a engrenar e você conseguir aproveitar boas oportunidades ali com a linha mais confortável, -1, até quem sabe um -0,75, que eu acho difícil, mas o -1 em ambos os jogos pode ser confortável. E essa é a leitura que eu faço, mesmo o Vasco tendo muitos problemas antes da paralisação, principalmente problemas ofensivos, acho que nesse jogo a bola tem mais chance de entrar, porque vai encontrar um adversário muito fragilizado. Então essa é a minha análise para Vasco e Macaé. Análises feitas pelo Eric de Botafogo e Cabofriense e também de Vasco e Macaé. E ficou muito claro, né, Eric, que o Botafogo é um gigantesco favorito contra a Cabofriense e o Vasco da Gama é um gigantesco favorito contra o Macaé, e que não vale, a menos em alguma situação muito específica, como você explicou muito bem, apostas nos times visitantes, nesse caso, Cabofriense e Macaé. Eric, eventualmente, uma análise dessas pode ser confundida também com a questão do peso da camisa. A camisa do Botafogo e do Vasco são muito mais pesadas que a da Cabofriense e do Macaé. E isso acontece muito, especialmente para quem está começando nesse nosso universo das apostas esportivas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente falar do jogo do Fluminense contra o Volta Redonda, porque me parece muito claro que a sua análise não colocou o peso da camisa neste ponto. O Botafogo é mais time que a Cabofriense porque é mais time mesmo, e não porque é o Botafogo. E o Vasco da Gama com relação ao Macaé, a mesma situação. Esse tema é curioso, porque veja, não estamos falando necessariamente em peso de camisa, mas nessa análise está incluída o peso da instituição. Compreende? Porque Botafogo e Vasco tiveram melhores condições, muito, mas muito superiores, para passar por esse período de 3 meses sem jogo do que as instituições Macaé e Cabofriense. Então, tudo bem que não entra a questão da camisa, mas o peso da estrutura que esses clubes têm para sustentar esse período sem jogo, o peso dos setores mesmo do time, sabe? O setor de fisiologia, o setor de nutrição, o setor de preparação física, o setor de tecnologia, é muito diferente. Então, se existe um abismo entre esses times num cenário normal, nesse cenário agora esse abismo aumenta absurdamente. Aumenta, mas e aumenta muito. Então, a camisa acaba não pesando, tá? Talvez entre um pouco da necessidade de vitória e entra um pouquinho a história da camisa, mas o que eu acho que pesa mesmo é o peso da instituição para enfrentar os 3 meses sem futebol. Veja, o Botafogo relatou que seus jogadores estão muito descompassados fisicamente um dos outros. Se o Botafogo relata isso, imagine os jogadores da Cabofriense e do Macaé. Como não estão? Então, essa parte da análise é muito importante nesse tipo de cenário.
Siga o Eric Feitosa no Instagram, @EricTipster. Este é o Mais EVCast, o episódio número 5 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Quero mandar aqui um grande abraço, 2.300 abraços, até um pouquinho mais, para cada um dos inscritos no canal do Eric Feitosa no Telegram. Tem muito conteúdo, muita dica, muita informação diariamente lá no canal do Eric Feitosa no Telegram, gratuito para você. Você que quer crescer, evoluir nas apostas esportivas, fica a dica, vale muito a pena acompanhar. E por lá também você tem, por exemplo, os links para quando o Eric Feitosa faz, e olha que são muitas, hein? Faz as lives no Instagram quase que diariamente. Você, via Telegram, canal do Telegram, também fica sabendo desta programação, desta agenda. O link para você acessar o canal gratuito do Eric Feitosa no Telegram está aqui na descrição deste Mais EVCast. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Analisando a quarta rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca, domingo, 7 horas da noite, no Maracanã. Tem Fluminense e Volta Redonda. No Maracanã, do ladinho de um hospital de campanha, a bola vai rolar, hein, Eric? O presidente do Fluminense já disse que vai pedir para jogar no Newton Santos. Ele disse que, a gente falando de constrangimento hoje, ele falou que é extremamente constrangedor jogar no Maracanã, mas acredito que ele não vai ter sucesso no pleito não, acho que o jogo vai ser no Maracanã mesmo, tá? Bom, então vamos para análise. 2-3 grandes, é óbvio, é uma coisa mais nítida, né? O Fluminense tem o adversário mais difícil. A estrutura do Volta Redonda é uma estrutura diferente de Macaé e Cabo Friense, inclusive na manutenção de jogadores. Jogadores importantes renovaram o contrato, tá? Eles voltaram um pouquinho tarde também, mas isso o Fluminense também voltou tarde, e eu vejo um jogo mais duro, inclusive porque o Volta Redonda segue firme na briga pela segunda posição do grupo B, tá? E o time estava bem até a paralisação, estava jogando futebol razoável, aceitável. É um time que depende muito do mando de campo, mas tem condições de fazer um jogo mais duro em relação aos adversários que a gente já conversou, do Vasco e do Botafogo. Acontece que o Fluminense acaba compensando aqui porque é um time que estava jogando melhor do que os outros grandes do Rio, tirando o Flamengo, é óbvio. Mesmo assim, seguimos no cenário de bom favoritismo para o Fluminense, tá? Mesmo que diminua essa diferença, ainda existe uma qualidade técnica maior no Fluminense, ainda existe uma qualidade tática maior no Fluminense, que era o melhor time do campeonato até a paralisação. Então, se voltar próximo do que produziu até aqui, segue sendo favorito contra todos os times pequenos. Então, espero também um domínio do jogo do Fluminense, espero o Volta Redonda um pouco mais acuado, e mais uma vez aqui temos um favoritismo. Não acho que abram as linhas na mesma pegada de Vasco e Botafogo, porque, repito, o Volta Redonda não é Macaé e Cabo Friense, pode sim fazer um jogo mais duro, porém, mesmo assim, se abre uma linha, Rodrigo e ouvintes, para mim, ali no menos 0,75, eu já faço uma aposta no Fluminense, no pré-live. Se abre no menos 1, menos 1,25, eu acho que é um jogo que dá para levar para o live e negociar, tá? Mesmo que eu acredite que o Volta Redonda faça um jogo mais duro,
mas eu vejo qualidade no elenco do Fluminense, eu vejo qualidade no que esse time já produziu para conseguir sair com a vitória, nem que seja simples aí por um gol de diferença nesse confronto. Uma coisa que preocupa é a questão física, o time demorou a voltar e como vai pegar um Volta Redonda que teve mais estrutura para enfrentar esses 3 meses, tá? Podem se igualar aí fisicamente, algo que eu não vejo nas outras partidas analisadas. Então isso pode pesar um pouco, é isso que tem segurado aqui o tamanho do favoritismo para esse jogo na minha análise, mas Flusão aí, se voltar jogando um pouco do que apresentou até a paralisação, tem tudo para dominar o jogo e criar as principais chances de gol e quem sabe colocar a bola na rede. E detalhe, é a estreia do Fred, né? Fred volta, a reestreia no caso, né? Fred volta a vestir a camisa tricolor nesse jogo, já está praticamente confirmado. O Odair, inclusive, já lançou até a possível equipe que vai entrar em campo. Então, um bom jogo para se assistir, porque de todos os jogos que envolveram os 4 grandes, eu acho que é o jogo mais equilibrado nessa volta do Campeonato Carioca. Eric, a gente já abordou esse tema em outras edições do Mais EVCast, mas agora que a bola vai voltar a rolar efetivamente, vale de novo dar uma palhinha sobre isso. O quanto é importante não encher a mão, né? Não ir com muita sede ao pote. Tô falando em termos de unidade, de dinheiro especificamente nesse momento, por mais que a análise seja bem feita, por mais que haja ali uma segurança em termos de análise para as apostas, porque o futebol tá voltando depois de muito tempo parado, tem que se tomar um pouquinho de cuidado nesse ponto, né, Eric? É porque o nível de especulação aumenta, né? Então, veja, se eu analiso esse jogo Fluminense e Volta Redonda 3 meses atrás, eu tenho mais chances de não ter surpresas do que hoje. Hoje o imprevisível, ele tá presente muito mais forte do que quando tá tudo em normalidade, em ritmo normal. Então, é bom tomar cuidado. É muito bom tomar cuidado no sentido de realmente dar uma segurada nas unidades, mas também, né, aprendendo aí com o mundo e vendo os profissionais, principalmente das ligas europeias, se posicionando nessa volta, mas também não é momento de perder oportunidades, sabe, Rodrigo? Então é um cuidado, é um momento de cuidado com o dinheiro e com as informações especulativas, mas também não é um momento de se abster e perder oportunidades e esperar o mercado se ajustar sozinho lá na frente e você acabar ficando de fora desse processo. Então é um jeitinho, sabe, que está envolvido aqui nesse tema de se proteger, mas não se abster de entrar no mercado, mesmo diante de uma situação que você não tem tantas certezas do que você vai ver em campo do que em outros momentos. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Este é o Mais EVCast, a edição número 5 do seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Eric Feitosa, vamos contar um bastidor aqui, Eric? Quando a gente projetou o Mais EVCast, a gente sabia que demoraria um pouco para que nós pudéssemos falar efetivamente de bola rolando, né? O Mais EVCast nasceu no meio da pandemia, nasceu no meio da quarentena. A ideia do Mais EVCast é ser um podcast que prioritariamente faz análises sobre os jogos do final de semana, mas nós sabíamos que isso ia demorar um pouco, que a gente não imaginava que a bola voltaria a rolar tão rapidamente. Vai voltar neste final de semana. Por que não dizer este episódio 5, episódio histórico do nosso Mais EVCast, hein, Eric? Rodrigo, voltou mais rápido do que a gente imaginava. E é isso, vamos começando agora a construir esse DNA de leitura de jogo. E uma leitura de jogo com a lente das apostas esportivas, que é diferente. Então,
vamos que vamos. Acho que próxima semana continuam as análises. Depois o Catarinense está marcado para o dia 8 de julho e os jogos vão começar a voltar e a gente com certeza vai ter muito trabalho aqui para fazer a análise dos jogos da rodada, para o nosso ouvinte ficar por dentro de como é que a gente está enxergando o futebol nesse retorno e como a gente vai possivelmente se posicionar no mercado das apostas. E será assim, semana a semana, aqui no seu Mais EVCast. Muita análise, mas também muito bate-papo, muito debate sobre as apostas em si, de maneira mais técnica, com o Eric Feitosa, colocando todo o seu conhecimento para você que nos segue aí no seu agregador preferido e também no YouTube. Eric Feitosa, então é hora de partirmos para mais estudos, aguardarmos esses jogos que virão no final de semana e a gente se encontra na semana que vem com mais EVCast. Valeu, Eric, forte abraço. Valeu, Rodrigo, um abração, um grande abraço para todos os nossos ouvintes, até a próxima. Gostou do Mais EVCast? A gente espera a sua participação. Curte, compartilhe, conte para os amigos e, claro, as redes sociais do Eric Feitosa estão todas à sua disposição para a sua participação aqui no Mais EVCast. A gente se encontra de novo na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. Você acabou de ouvir Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Até a próxima edição.